O Mauro. Ah, o que tem as duas carinhas, né? Mauro? Oi? É o que tem as duas carinhas, né? Disse que era. Enviar para. Deixa eu ver. Aceitei minha solicitação. Tá aparecendo aí pra ti? Uh-uh. Atualizar. Deixa eu ver aqui, acho que agora foi. Pronto. Boa noite a todos. Deu certo? Agora deu. Vamos aqui. Fala galera, boa noite a todos aí. Conforme a gente havia falado, vamos começar aqui na transmissão. Vocês estão ouvindo bem a gente? Naquele acenadazinha, se estiver tudo ok. Dá um oi aí, Mauro. Testando. E aí, galera, tudo bom? Estão conseguindo escutar a gente direitinho? Opa, quem tiver online aí, dá um aviso aí pra gente ter certeza que vocês estão escutando a gente. Opa, começará a responder aqui. Filé, então. Gente, então, boa noite, né? Acho que vocês já me conhecem, né? Eu sou o Mauro Turbay. A gente está aqui responsável pelo perfil do Fórmula para INSS e estamos aqui, né, diariamente junto com vocês, tentando trazer o máximo que a gente pode de informação, de motivação, enfim, vocês estão acompanhando aí a gente. Vou dar um espacinho aí para o Renan falar um pouquinho com vocês, que eu acho que poucos de vocês devem conhecer o Renan, mas ele também faz parte aqui do Fórmula para o INSS e ele, tanto quanto eu, estamos engajados em transmitir esse material diário aí para vocês. Fala aí, Renan. Fala galera, tudo bem? Vocês estão mais acostumados com o Mauro, né? O Mauro está aí sempre produzindo material e mais ativo na internet, né? Mas nós estamos juntos nesse projeto já há algum tempo, né? E resolvemos fazer essa live para falar um pouquinho das nossas experiências. Nós dois somos técnicos, né? Eu vou falar um detalhe para vocês agora, que aconteceu. E, a gente vai estar respondendo as perguntas que vocês fizeram e também as que porventura vocês coloquem aqui nessa live, tá? Espero que seja bem produtivo. A gente está aqui realmente para falar o máximo possível, para tirar essa dúvida. Tenho certeza que todas essas dúvidas, esses anseios que vocês têm, a gente também passou e está aqui para poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência com vocês, tá bom? Para iniciar, o Mauro vai começar conduzindo e à medida que for possível eu também vou falar, tá bom? Pronto, galerinha, vamos lá. O que a gente tem de concreto hoje para o INSS? A gente sabe que ano que vem vão ter inúmeras aposentadorias. Esse processo de aposentadoria ele já se iniciou esse ano. Muitos servidores já se aposentaram, muitos irão se aposentar, e isso meio que é um movimento quase que irreversível, digamos assim. O INSS ele está trabalhando sempre pensando no melhor serviço à população e como como é que a gente pode dizer, atualmente no Brasil, o que a gente sabe? Que liberarem concursos públicos está um pouco difícil proceder com essas autorizações.
Aí o que que acontece? O INSS trabalha na hipótese de não haver concurso, obviamente. Tá certo? A gente não pode ser leviano de dizer que o INSS com certeza vai fazer concurso, mas o que a gente sabe é que o órgão entende que é quase que impossível sobreviver à demanda que vai ter de aposentadorias ano que vem. Tá certo? Por isso ele vem batalhando junto ao Ministério do Planejamento para que esse concurso saia. E o que que a gente vê? O Ministério do Planejamento, ele está pondo algumas condições para que exista, para que saia, para que autorize o concurso para os diversos órgãos. E o que está sendo vendo, o esforço que a administração da INSS está fazendo, é nesse sentido de fazer o dever de casa, nesse sentido de organizar a bagunça. E isso está sendo muito bem visto pelo Ministério do Planejamento. E isso com certeza vai impactar numa futura autorização. Então a gente tem um somatório de contrapontos, vamos dizer assim, que a gente sabe que muito provavelmente esse concurso vai sair ano que vem. No caso, a gente está vendo o INSS fazendo a tarefa de casa, a gente está vendo ele se organizando, a gente está vendo esse movimento de aposentadorias, tá certo? A gente está vendo que a demanda do INSS por servidores não é uma demanda que vai precisar ano que vem ou começar a precisar esse ano. É um órgão que vem nos últimos anos tendo concurso público justamente porque está se precisando, tá certo? E a principal vertente do INSS é o atendimento, tá certo? Então a gente sabe que está cada vez ficando muito mais difícil o atendimento, com as aposentadorias vai acabar piorando ainda mais. Tem alguma consideração, Renan, a falar? A questão do salarial, né, Mauro? Tu falou a incorporação que tem. Tem muitos servidores que estão já passando da idade de aposentadoria, no entanto, não fizeram porque nós temos uma gratificação e essa gratificação seria perdida no ato da aposentadoria. Então, desde que foi deflagrada a greve, há uns anos atrás, um dos acordos que teve com o governo foi a incorporação desse valor para efeito de aposentadoria. Segundo esse acordo, em 2019, o valor vai ser definitivamente incorporado. Então, aquelas pessoas que estavam esperando, né, para tomar essa decisão, elas vão com certeza já solicitar essa aposentadoria. Então, é mais um motivo para a gente reafirmar que o concurso vai, de fato, existir. Tá? Outra coisa, também tem a saída natural de servidores. Como eu falei antes, eu vou logo adiantar, tá, Mauro? Eu pedi exoneração do INSS há pouco tempo atrás, porque eu também sou advogado, e, enfim, tinha um impedimento enquanto servidor do INSS para advogar contra a União, então não podia advogar contra a Receita, contra outras autarquias, enfim, essa parte da esfera da União. Eu acabei ponderando e resolvi pedir exoneração para poder me dedicar um pouco mais à advocacia. Então, além dessas vagas que vão surgir, eu já deixei uma vaga para você que vai estudar para o concurso. Se eu posso afirmar, uma vaga com certeza a gente abriu aí para você que está estudando para esse concurso, tá certo? E assim, nesse panorama, conforme o Mauro já falou, a gente vendo de dentro, a gente vê que a demanda está subindo de uma maneira bem exponencial e os servidores cada vez menos. Com esse boom de aposentadorias, a gente acha que realmente é algo inevitável. Por mais que se diga, tem a questão do governo Bolsonaro, tem não sei o quê, as especulações que tem políticas, a gente entende que dos órgãos, o INSS é um dos que mais precisa mesmo. Tá? Isso é a visão de quem está dentro, não é especulativa, nada do tipo, não, é de quem está realmente dentro. Tá? Então, gente, o que a gente sabe? Foi solicitado ao Ministério do Planejamento em torno de 8 mil vagas, tá certo?
Dessas 8 mil vagas aí, em torno de 4 mil são para técnico e o restante é dividido entre as outras carreiras do INSS. Então, o que a gente sabe é que foi pedido concurso para analista, eles solicitaram em torno de 1.500 vagas, mas eles não disseram em que áreas iam estar divididas essas aproximadamente 1.500. A gente sabe que uma grande parte é para analista do Seguro Social, tá certo? E além das vagas para médico, perito, tá bom? Algumas pessoas perguntaram se ia ter concurso para médico, se ia ter concurso para a área de engenharia, para a área de direito. O que a gente sabe é que foram solicitados, eu tenho até anotado aqui do lado, em torno de 3.900 para técnico, em torno de 1.700 para analista e em torno de 2.200 para perito. Não foi especificado qual a área de analista, e para técnico a gente sabe que a exigência é nível médio, tá certo? E aí também chegou algumas perguntas para a gente em relação a qual a banca do concurso, quando começam as inscrições, esse tipo de pergunta eu vou deixar para o Renan responder. E aí, Renan, qual a banca do concurso? Cadê as inscrições? Quando que vão começar? Quando que vai acabar? Só antes, deixa eu só responder aqui o concurseiro INSS 2019. Eu acho que tu já sintetizou, mas caso ele não tenha pego, ele perguntou assim: mesmo com essa demanda, o quantitativo de vagas não deve vir tão alto? A gente acredita que deve ser considerável. Por quê? Primeiro, o INSS é um órgão nacional, né? É uma autarquia nacional, não é um órgão nunca, é uma autarquia nacional. E então a demanda é sempre muito grande, o contingente de servidores do INSS é muito grande. Então é isso que o Mauro falou, eu acho que realmente vai pesar, certo? Então deve ser nesse quantitativo de vagas. Eu ainda acho que deve ser um dos maiores concursos que vai ter, por conta dessa situação das aposentadorias, tá? Retomando aqui o que o Mauro falou. Qual é a banca? Qual é a possibilidade? Bem, diferente da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, que classicamente elegem a CESP como banca principal, né, dos certames, o INSS não tem esse padrão. Se você for buscar o que o INSS fez nos concursos passados, ele contratou o SESC Gran Rio, depois foi CESP, depois passou para Carlos Chagas e o último concurso agora foi CESP. Então, não há como prever essa escolha, porque o INSS não mantém um padrão, né? Então, pode vir qualquer uma dessas bancas, pelo histórico a gente entende. E não há nenhum posicionamento atual sobre isso, tendo visto que o concurso ainda está tramitando, certo? Ainda está nesse processo de aceite, certo? E aí, mano, beleza? Beleza. Então, Renan, e quanto à previsão de ser primeiro, segundo semestre, quanto à previsão de inscrições, o que você tem aí para falar para quem está nos ouvindo aqui? Olha, assim, pelo histórico também que a gente vê, o INSS sempre tem organizado concursos no primeiro semestre do ano, né? E vem chamando as vagas ao longo do ano, da necessidade. No meu concurso mesmo, que foi diferente do Mauro, o meu foi em 2012, ele foi no início do ano, salvo engano, foi em abril de 2012, e já começou a chamar no mesmo ano, né? E chamou bem além, chamou dentro do período de validade. Eu lembro que na minha época, você escolhia a gerência e escolhia a agência, né? Na minha agência, eu acho que chamaram 10 pessoas e todas as 10 foram chamadas ao longo dos anos. Estourou o limite e foi para a lista da gerência, né? Então, se o INSS mantivesse esse padrão, realmente pode ser que aconteça no início do ano. Beleza? Só um minuto. Você tem noção das vacâncias nas agências de Fortaleza? Vitor Albuquerque. Vitor, é o seguinte, o que é que tem acontecido nos últimos concursos? Fortaleza é uma área que todo mundo quer estar. Então, o INSS, antes de fazer o concurso, ele faz um concurso interno de remoção, no qual ele privilegia os servidores que estão no interior para vir para Fortaleza. E as pessoas que entram nos concursos, em regra, entram para as agências do interior.
certo? Em termos de vaga, literalmente. O INSS ele tem um padrão que ele chama de lotação ideal, que é o comparativo que ele faz dos servidores, o quantitativo que são necessários por agência. Então, nas agências da capital, a lotação ela está acima da ideal. Então, por isso que a gente acha que nesses concursos não vão ser destinadas vagas para Fortaleza. E assim como as grandes capitais. Normalmente é região metropolitana, outras agências mais afastadas. Beleza? Pessoal, assim, em relação ao quantitativo de vagas, a gente não tem como prever, né? O que a gente sabe que foi solicitado para técnico é 3.900. Mas assim, o INSS ele vem adquirindo costume ao longo dos últimos concursos. Eu só não vou fugir um pouquinho a regra do que eu vou falar esse último concurso agora que teve. Mas o INSS sempre nomeia a mais. Então, assim, o meu concurso foi de 2008. E no meu concurso de 2008, eles chamaram as vagas e depois eles chamaram mais 50% das vagas. O Renan pode falar melhor, mas eu acredito que no concurso deles, eles chamaram X vagas, depois eles chamaram mais X pessoas e depois eles fizeram uma terceira chamada. Se eu não me engano, foi mais ou menos assim que aconteceu. Exatamente. Então, isso daí a gente sabe que, historicamente, pelo menos nos últimos anos, à exceção desse último, o INSS vem chamando sempre além das vagas. Por que eu acredito que esse último fugiu um pouquinho à exceção? Porque esse último foi mais voltado a preencher algumas agências já específicas que estavam com problema de quantitativo de pessoal. Então eu acho que por isso ele se limitou a chamar somente quem tinha sido aprovado dentro das vagas. Mas a gente sabe que o que vai acontecer ano que vem é uma coisa que até vai fugir um pouquinho do controle do INSS. Não tem como saber exatamente quantas pessoas vão se aposentar ou quantas pessoas vão ser deslocadas de uma agência ou da área meio para a área fim, vamos dizer assim, do INSS. Então não tem. Então justamente por isso a gente acredita que no finzinho do primeiro semestre, não sei se o Renan pensa diferente de mim, mas no finzinho do primeiro semestre eu acredito que o INSS saiba exatamente o que é que ele vai precisar para ele poder argumentar com muito mais força do que ele está argumentando hoje. Então, assim, hoje, por cima, o INSS está pedindo 3.900 vagas. Então, quando for ano que vem, ele vai saber exatamente o quanto vai pesar cada servidor a menos que o órgão vai ter. Então, com certeza vai ser um dos maiores concursos que teve no INSS nos últimos anos e por mais que vamos supor que tenha nenhuma vaga que seja só cadastro de reserva para o Brasil todo, a gente sabe que mesmo assim vão ser muitas chamadas, tá certo? A gente sabe que é direito subjetivo de quem passa a ser chamado e os órgãos estão se precavendo em relação a isso e não estão botando tantas vagas assim. Mas a gente sabe o quanto que o órgão precisa e isso não é expectativa de quem está de dentro, não é nenhum tipo de informação privilegiada. Só respondendo a pergunta aqui, tem noção de convocados por estado, qual estado chama mais, para ter a opção de escolha? Bem, isso aí vai variar bastante sobre essa condição que a gente está falando. Por exemplo, vamos supor que Sudeste tenha o maior número de adesão a aposentadorias, que lá esteja mais defasado. Isso aí o órgão, normalmente, ele analisa antes de lançar o edital para destinar as vagas. Então, não tem como a gente saber a nível Brasil como é que está essa situação. Mas, pelo menos assim, no meu concurso foi algo bem homogêneo. As pessoas acabaram, às vezes, deixando de fazer concurso no Ceará. Eu vou fazer na região Goiás, eu vou fazer em outros estados. Mas por escolha. Mas você percebia que o nível era bem parecido. Então, às vezes, essa questão de eu vou escolher um lugar, vai uma outra pessoa pensando a mesma coisa e o nível acaba sendo tão alto quanto. Então, no final das contas, essa questão de escolher, eu não sou muito partidário a isso. Acredito que o Mauro também não, porque a gente sabe que uma base de estudos sólidos realmente independente do lugar, vai fazer você ter um bom resultado. Certo?
Ó, gente, eu tenho até uma história engraçada para contar. Em 2008, o concurso foi um pouquinho diferente do que vem sendo. Depois o Renan pode falar como foi no concurso dele. Mas no meu concurso de 2008, a gente escolheu exatamente a agência que queria trabalhar. E aí eu escolhi uma agência, 2008, lembrando, concurso 2008, eu escolhi uma agência, para quem conhece aqui Fortaleza, aqui o Ceará, a agência era de Baturité e tinham 7 vagas, salvo engano. E a minha pontuação, eu fui um dos últimos na classificação para quem foi chamado. E quem fez para outros locais, por exemplo, Cascavel, que tinha uma vaga, acabou passando com a nota inferior à minha. Então, assim, a gente acaba, ao longo dos anos, tendo contato com esse mundo concurseiro, a gente acaba vendo que, às vezes, o local que tem menos vaga é o local que a concorrência foge. E o local que tem mais vaga é para onde todo mundo vai e, obviamente, os melhores também acabam indo, tá certo? Então, assim, não vamos se agarrar tanto à questão de vaga na hora de escolher para onde a gente vai, né? Ó, eu poderia ter entrado em primeiro lugar numa agência e acabei ficando lá no finalzinho da lista e acabei sendo chamado só em 2010. No caso, passei em 2008 e fui chamado só em 2010. Mauro, é até mesmo a questão do Alexandre, pergunta qual estado deve ser mais concorrido. É muito relativo, Alexandre. A exemplo do meu, por exemplo, aqui no Ceará, eu passei, acho que foi em sexto lugar, e tinha locais do Brasil que eu passaria em primeiro, mas não tem como a gente prever isso, entendeu? Alguns estados tendem a ser mais concorridos do que os outros, né? O Ceará, na época do meu concurso, foi um pouco mais concorrido, o nível foi um pouquinho mais elevado, mas teve também estados que o nível foi tão bom quanto, né? Vai depender do concurso, vai depender da oferta de vagas, é imprevisível, na verdade, certo? Mauro, o que é que tu acha da gente começar a responder as perguntas que o pessoal deixou ao longo da semana? Vamos lá, Renan. Deixa eu só mais pontuar duas coisas. O pessoal está querendo saber como é o horário de trabalho no INSS e está querendo também saber qual a remuneração. Fala aí para a galera um pouquinho como é que funciona essa questão de horário de trabalho na gerência, na agência, nas agências do interior, nas agências da capital, em relação também a essa remuneração. E já adiantando, vamos falar um pouquinho também dessa provável remuneração de pontos, esses pontos extras que vão dar um valor extra por processo trabalhado. Vamos lá. Em relação a horário, o INSS tem um negócio meio estranho, porque ele coloca 8 horas para boa parte das agências, e tem agências que tem que eles chamam de horário estendido, que aí nesse caso as pessoas trabalham 6 horas corridas. Renan, quem é que define isso? É uma série de requisitos, por exemplo, o horário estendido ele vai dar atendimento das 7 às 17 horas. Por isso ele divide os servidores em 2 turmas. Aí eles passam a trabalhar 6 horas e ampliam o atendimento. Então quem tem horário estendido trabalha 6 horas corridas. Os demais trabalham 8 horas com 1 hora de intervalo. Ah, mas eu ganho mais, ganho menos. É o mesmo valor. Isso aí foi definido pelo INSS, segundo a necessidade da agência, e é o que opera nesse sentido. Não tem como dizer se isso aí vai continuar, se vai haver alguma alteração, porque o INSS está entrando num plano de digitalização dos processos, né, atendimento digitalizado. Então já está se falando em teletrabalho, em cumprimento de metas, em quantidade de processos ao invés de horas trabalhadas. Como é que isso vai ficar para o futuro? Ainda é uma coisa que está se desenhando, mas o INSS está rumando para um teletrabalho, certo? O Mauro vai com certeza falar isso aí para vocês com a maior propriedade. Inclusive existe até um projeto de bonificar o servidor por processos, entendeu?
vai colocar uma carga de processo e o que ele fizer além, ele vai ser bonificado. Isso ainda não passou, mas é um projeto que existe e que está sendo discutido, né? Fala. O que está sendo pensado, que foi divulgado pelo INSS, é que vai se exigir, em média, que um servidor faça 5 benefícios por dia, tá certo? E que ele vai poder fazer a mais, 2 a mais por dia, limitado a isso, tá bom? Ele adere se quiser. Cada processo desse vai valer R$60. Então, vamos cá. Se você fizer 2 benefícios a mais por dia, vão ser R$120 por dia. E se você multiplicar com mais ou menos 20 dias úteis, a gente vai ter um valor a mais aí de aproximadamente R$2.400. Então, o INSS pensa muito em trabalhar por produção até para poder operacionalizar o home office, tá certo? E muitos de vocês aí, quando passarem para o INSS, vão poder aderir a esse programa de metas e já acrescentar esses R$2.400 por mês a remuneração do INSS, que não é uma remuneração baixa para nível médio. Acredito que é uma das maiores remunerações para concurso de nível médio, não é, Renan? O salário inicial, eu lembro que quando eu fiz o concurso eu saí daquela situação de extrema liseira para uma remuneração que estava bem aquém das minhas posses na época, né? Então, a remuneração gravita em torno de 5, 6 mil reais bruto, né? E para um concurso de técnico você pode comparar com os demais e vai ver que os concursos não começam nessa base. E com esse incentivo, né, como a Priscila está dizendo, olha as coisas melhorando, com esse incentivo as coisas tendem a melhorar ainda mais para o servidor. E se acoplar essa situação, o home office, melhor ainda, né? Beleza? O Alexandre França perguntou se essa questão da reforma previdenciária ia acabar influenciando no concurso do ano que vem. Eu acho que sim, porque se tiver reforma previdenciária, vai precisar de o máximo de servidores que tem para poder atender a demanda, porque a população vai correr para o INSS. E se acontecer de não ter reforma, independente de não ter, o INSS vai continuar sendo visado, porque a população teme que aconteça alguma reforma que venha tolher algum direito deles. Então, assim, se não tiver essa proposta, sempre vai ser assunto, e enquanto a proposta for assunto, o concurso do INSS vai estar na boca de todo mundo. E se tiver reforma, aí vai precisar muito, muito, muito de cada servidor que tem no INSS, porque a população vai chover para o INSS, tá certo? Deixa eu ver aqui mais perguntas que vocês passaram para a gente. Bom, gente, eu acho que em relação a essa parte inicial, a gente já conseguiu resolver, né? Vocês têm alguma coisa aí para perguntar ainda? A gente já conversou sobre previsões, o que a gente acha, né? Sempre lembrando que é uma opinião nossa. Olha, Sabrina, eu acho que em torno de abril a gente já vai saber exatamente o que vai acontecer, tá certo? As aposentadorias vão começar, o movimento de aposentadorias vai começar em janeiro, tá bom? Então a gente vai ter em janeiro, fevereiro, e vai ter a entrada do novo governo, né? O Bolsonaro já está ciente, o que a gente sabe é que o Bolsonaro já está ciente dessa necessidade. A gente tem notas técnicas de sindicato mostrando déficit, de outros órgãos públicos como o Tribunal de Contas da União mostrando que a situação do INSS é preocupante, tá certo? Então a gente tem assim, tem os órgãos solicitando, mostrando a necessidade do concurso, a gente tem os sindicatos mostrando a necessidade do concurso, a gente tem o INSS, a reforma previdenciária, sendo uma notícia que está todo dia nos noticiários. Então a gente sabe que
não vai demorar muito a acontecer, não. Vai ser março, abril, talvez a gente já tenha até edital aí. Tá certo? Vocês só voltando aqui, vocês perguntaram sobre questão de vagas aqui, né? Vagas em Também. Fortaleza, como é que ia ficar? Gente, assim, ó, a gente sabe que historicamente o INSS não abre muita vaga para técnico para capital, né? Independente do estado, a gente sabe que o INSS não abre muita vaga para capital. E inclusive já teve concurso de remoção interna, o que mostra que o INSS está fazendo o dever de casa, que como falar, está sendo muito bem visto pelo Ministério do Planejamento, para que assim seja liberado o tão esperado concurso. Mas assim, só para dar uma ideia para vocês, na agência que eu trabalho em capital. Na agência que eu trabalho, em torno de 50% dos servidores, eu perguntei de um a um, em torno de 50% dos servidores falaram que vão se aposentar. Se você pegar essa estatística e generalizar a nível Brasil, vocês vão ver o quão vai ficar prejudicado o atendimento do INSS sem esses servidores. Tá bom? Então, muito provavelmente, quando tiver essas aposentadorias, vai ser calculado se ainda precisa vagas nas capitais e aí vai dar essa oportunidade para os próprios servidores, tá bom? E aí depois vai ficar tudo liberado para vocês. Agora, só lembrando, com a questão do home office, vocês muito provavelmente vão ficar trabalhando de casa. Vocês já pensaram aí na oportunidade de estar ganhando esse salário inicial do INSS, que está o bruto em torno de 5.600, salvo engano, e ainda poder trabalhar de casa, poder cumprir a sua meta e advogar? O Renan, por exemplo, ficou muito tempo indo trabalhando de manhã e indo à tarde advogar, ganhando experiência no ramo que ele escolheu para viver. Então, vocês já pensaram nisso, o quão legal pode ser? Pessoal, só respondendo aqui. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Qual estado mais concorrido? Beleza. A reforma foi também. Perguntaram, vem aqui, foi o Vitor, vocês pretendem fazer cursos presenciais? Vitor, a gente não descarta essa hipótese. Eu já dei aulas no cursinho aqui de Fortaleza, mas aula de constitucional, inclusive foi antes de entrar no INSS. Eu não descarto a hipótese, o Mauro também não, mas esse não é o nosso projeto principal, né, como fórmula. Vocês vão ficar sabendo ainda como é que a gente vai desenvolver nossas diretrizes aqui no Fórmula, mas os cursos presenciais eles estão para um segundo momento, beleza? Em relação ao previdenciário, eu dou palestras, o Mauro também, mas já é um outro foco. A Priscila Rabelo falou, eu estou entrando agora nesse mundo dos concursos, quais dicas vocês podem nos dar? A gente vai iniciar as dicas agora, a gente tem colocado alguns vídeos falando sobre dicas. De antemão, só uma dica para você. O fato de estar iniciando no concurso não quer dizer que você não tenha chance de passar de primeira. Eu passei de primeira no concurso, o Mauro também passou de primeira no concurso. Então, se você fizer a coisa bem feita, você tem plenas condições de passar de primeira. Não vá muito por esse negócio que o pessoal fala, tem que passar 3 anos, 2 anos, 1 ano estudando. Não é tempo necessariamente, é qualidade de estudo e a gente vai falar sobre isso aqui. Beleza? Como conciliar trabalho com estudo? É complicado, mas com organização, Juliana, dá certo. Pode ter certeza que na época que eu era professor, eu tinha muitos alunos que trabalhavam manhã e tarde e iam para o cursinho à noite. E eu tive a experiência de dar aula para uma turma aqui, para a Guarda Municipal, e muitos tiveram êxito estudando e trabalhando. E por incrível que pareça, para mim, enquanto professor, uma das turmas que eu mais gostava era a turma deles, que eles eram extremamente focados. Às vezes a gente percebia o cansaço neles, às vezes você olhava para o aluno estava assim, ó. Mas você sabia que era cansaço legítimo, mas que eles estavam lá tentando, e muitos passaram, eu fiquei muito feliz. Então, dá para conciliar trabalho com estudo,
dá tudo certo, se você se organizar. Essa é a grande ordem, né? Fala aí, Mauro. Gente, é o engraçado, né? A gente costuma falar que aqui no Fórmula a gente tá unindo forças. Eu e o Renan, nós somos amigos pessoais, mas a gente tem um perfil diferente. O Renan é mais aquele professorzão, é mais o cara técnico, e eu sou o cara pragmático. Eu sou o cara das tabelas, eu sou o cara que anota tudo. E engraçado que até a nossa história também uma história complementar. O Renan estudava e estagiava e tinha faculdade e conseguiu dar conta. No meu caso, eu só estudava. E mesmo nunca tendo. Eu não sabia nem o que era o artigo 5º da Constituição. E todo mundo brinca aí do artigo 5º, que é o artigo mais importante dentro da Constituição. Eu não sabia nem o que era isso. Eu vim saber o que era CTPS, eu também não sabia o que era. E eu saí, eu era um menino rei que saiu do ensino médio, eu não sabia o que era trabalhar, não sabia o que era carga horária de trabalho e sentei para estudar e consegui do absoluto zero ser aprovado. Eu vi aí a Stephanie Moura tá perguntando quanto tempo que a gente estudou. Ó, Stephanie, eu vou falar por mim. Eu não gosto muito de responder essa pergunta porque sempre as pessoas vão se comparar e eu acho que cada pessoa tem um ritmo diferente. Mas assim, o concurso do INSS 2008 saiu em dezembro. Eu não sabia nem o que era concurso, gente, é sério. Eu não sabia nem o que era concurso. Até dezembro, um amigo meu falou que você podia estudar para ir trabalhar num canto que ganhava muito bem. E aí eu fui pesquisar sobre concurso em dezembro de 2008. Aí em janeiro de 2008 eu acabei me interessando pelo INSS. Me inscrevi num cursinho e estudei janeiro, fevereiro, março e abril. E a prova foi em abril. E aí eu consegui passar. Mas assim, tem um detalhe muito importante que eu gosto de ressaltar. Primeiro, aparentemente foram 3 meses, mas eu fiz meu tempo dobrar. Eu estudava de manhã, de tarde e de noite. E eu só consegui estudar de manhã, de tarde e de noite porque eu era acostumado a fazer isso. Eu tinha saído de uma rotina de vestibular, eu fazia vestibular militar. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu fazia turma voltado para o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA. Então eu tinha um costume de estudo muito grande. Então sempre vai ter isso, quando vocês pesarem a história das pessoas, vocês sempre vão ter que ver isso. O tempo disponível, se ele tinha costume de estudar, se não, se ele tinha uma bagagem prévia, porque às vezes isso se soma e acaba resultando numa aprovação a jato, assim, numa aprovação rápida, tá bom? Mas eu sempre ressalto, foi pouco tempo, aparentemente foi, mas eu trabalhei arduamente os 3 turnos e eu tinha corpo para aguentar isso. Às vezes não é legal aguentar, não é uma coisa legal. Você passar o dia todo estudando, passar 3 meses sem saber o que é sábado, domingo, às vezes eu não sabia nem que dia da semana que era. Então, assim, mas teve, graças a Deus, eu fui recompensado lá no final. Mas vocês sempre têm que pesar um monte de variáveis quando vocês olham para uma pessoa que obteve um resultado numa aprovação. O Renan teve uma história um pouquinho diferente da minha, pode até falar melhor do que eu. Mais ou menos. Assim, o INSS foi meu primeiro concurso, Stephanie, como eu havia falado. Eu comecei a estudar depois que saiu o edital. Estava no período de férias da faculdade, peguei só a preparação final, que eu estava faculdade e concurso. Eu estava no estágio, então eu tinha que me desdobrar, porque o edital você viu já o edital é um pouco extenso e tal. Então, eu coloquei na minha cabeça, eu tenho aproximadamente 3 meses para estudar, eu vou montar o meu cronograma aqui de estudos, isso aí para mim foi fundamental, e me organizei. Infelizmente eu tive que perder alguns sábados, alguns domingos, celular caiu bastante, internet mesmo, Facebook e tal. Eu praticamente tive que abdicar disso por uns 3 meses, que foi o período edital. Fui fazer a prova, tive aquele nervosismo,
que todo mundo tem quando vai fazer a primeira prova. Errei questões por isso, é natural. Mas como eu já tinha treinado tanto, tinha estudado bem e tal, deu para suprir essa necessidade. Então, o que a gente fala aqui não é que, se você estudar bem, vai ser uma regra que você vai passar assim que sair o edital. Não. A gente está contando, como o Mauro falou, a nossa situação e está demonstrando que com um bom planejamento você consegue chegar ao seu objetivo. Mas eu me planejei, eu estudei e não deu certo nesse concurso. Você continua estudando, você tem outras opções de concurso. O importante é porque conhecimento, essa frase é bem clichê, mas é verdade. Conhecimento é cumulativo. Você vai pegando aquele traquejo de prova, aquela bagagem e vai dando tudo certo, tá? Eu acho que ficou respondido, né, essa parte. E Mauro, quer que ainda tem algum tema para falar ou a gente pode entrar nas perguntas? Eu quero só deixar uma coisa que pegar um detalhe do que o Renan falou. Ele falou sobre a questão de nervosismo na hora de fazer a prova. Gente, eu acredito que isso tenha sido preponderante para eu ter conseguido passar, mesmo saindo do zero absoluto. Na hora de fazer prova, eu sou um cara muito frio. Eu não, muito, muito, muito frio. Eu não fico nervoso, por mais que eu não saiba. E como eu fiz uma prova CESP, em que eu tinha que olhar para a questão e saber exatamente o que estava certo, o que estava errado, ou então escolher por deixar em branco, isso foi totalmente preponderante para chegar no resultado final, conseguir a aprovação. Nesse Então, assim, sentido, eu queria até compartilhar a minha experiência do primeiro concurso. Pode? Olha, foi engraçado, porque eu estava estudando tanto para compensar a falta de tempo que eu tinha, né? Aí as pessoas começaram a criar aquela expectativa dentro da minha casa. Sabe, vai passar, minha mãe falava para a vizinha, falava para as primas, falava para a família todinha, ele vai passar com certeza. E você, por mais que seja uma pessoa fria, né? Você começa a sentir o impacto. Meu Deus, no dia que eu fui fazer a minha prova, acho que tinha assim, umas 10 pessoas dentro do carro para me deixar em frente à faculdade onde eu fiz a prova. Quando eu saí, era um beijo na testa de cada um, até o cachorro estava lá tava lá no carro. Então eu entrei para fazer a prova me tremendo por conta dessa pressão que a família exerceu. Aí assim, se você não tiver esse perfil do Mauro, de ser mais frio, mais determinado em relação a isso, não se afetar tanto, eu sugiro que você mantenha as coisas um pouco silentes. Porque se eu tivesse ficado calado, eu teria com certeza, não teria sofrido essa pressão tão grande que eu sofri. Não fala para a família não, que a família começa a fazer conta. Vê que você está estudando ali 7 horas, você vai passar com certeza. Então acaba sendo um pouco pesado, tá? Fica a dica aí. então gente, vamos lá. Renan, vamos aproveitar aqui que a gente falou do nosso momento fazendo a prova. Aí me diz uma coisa. O que você acha do candidato que já está estudando, mas ele estuda numa outra área, vamos supor aí numa área bancária, e aí ele resolve agora estudar para o concurso do INSS? Quais dicas você poderia dar? Tu acha que não dá para o cara fazer essa migração? É uma migração problemática? Ou tu acha que isso é uma coisa um pouco mais normal, tranquilo? Quais as dicas que a gente pode dar para essa pessoa? Só respondendo a Jaiane Alencar, ainda dá tempo? Dá tempo demais. Tá doido? Se na época que a gente começou a estudar tivesse sido antes do edital, a vida teria sido bem mais tranquila. Então dá tempo demais. Respondendo a questão do Mauro. Olha, eu estudo para concurso bancário e quero passar para estudar para previdenciário e INSS. É possível? Olha, plenamente possível. Primeiro porque você tem matérias afins.
Você tem lá matemática, você vai ter português, possivelmente raciocínio lógico. Alguns pode ser carga constitucional, enfim. Você já tem algumas matérias que você já deve estar estudando. E como eu falei há um tempo atrás, conhecimento é acumulativo. Ah, mas o INSS é uma área que não cai em banco nenhum, a parte de previdência. Ok. Mas será que você não vai aproveitar, por exemplo, a técnica de resolver questões que você já começou a desenvolver, o teu ritmo de leitura, que vai estar bem melhor porque você já está estudando, a tua concentração, que já vai estar bem melhor porque você já vai estar estudando. Então, o fato de você já estar numa linha estudando, você está saindo na frente daquele cara que vai começar. Por quê? Quando você vai começar uma coisa, você vai ter que implementar uma rotina, né? E em toda a rotina, quando você vai implementar, é difícil. Aí, quando você já vem de uma rotina de estudo, embora seja um concurso de uma área diferente, você já vai ter uma vantagem porque você já vai estar adaptado a estar estudando. Então, a tendência é só agregar aquelas matérias. Essa aí é a minha opinião, beleza? Fizeram algumas perguntas aqui, Mauro. Deixa eu ver. Meu irmão fez um cronograma. Deixa eu ver aqui, peraí. Meu irmão fez um cronograma, horário para mim. Eu nem comecei, viu? Eu tenho que começar, Priscila. Gente, o perfil de vocês é muito mara. Muito obrigado. Valeu. Que materiais vocês usaram? A gente vai falar isso aí. Também tem uma pergunta sobre isso. A questão do incentivo da Jaiane. Obrigado. E vamos seguir. Segue aí, mano. Então, assim, só reforçando o que o Renan falou, tá certo, galera? Não tem nada perdido, ainda dá tempo. Se você estudava para outra área, com certeza você tem muita coisa bacana para trazer para essa mudança diária. A vida não é simplesmente uma linha reta, tá bom? A vida é cheia de altos e baixos, cheia de curvas e não tem nada dizendo que você não possa, só você mesmo é que pode se limitar, tá bom? Renan, aproveitando aqui, vamos entrar aqui noutra questão. E direito previdenciário? Direito previdenciário, a gente começa ontem, tinha que ter começado ontem, tinha que ter começado no concurso passado, deixa por último direito previdenciário, enfim, onde a gente aloca direito previdenciário no estudo para concurso, nesse ciclo inicial de estudo de concurso para o concurso do INSS. Bem, o previdenciário eu acho que tem que ter uma atenção boa, sabe? Porque toda vez que você vai falar de previdência, as pessoas acham que é um bicho de sete cabeças. Não é muito usual. Tanto nos concursos, quando você pega, todo concurso tem português, quase todo concurso tem matemática, quase todo concurso tem constitucional. Mas aí quando você pega o previdenciário acaba sendo muito específico, né? No caso de nível médio, principalmente, eu acho que deve cair TRF e INSS, basicamente. A FT também. AFT, E Receita né? Federal. A AFT também. Aí nível superior você vai pegar Defensoria Pública, vai pegar magistratura, procuradorias. Nível médio. Agora nível médio é um pouco mais restrito. Então, para que você possa se habituar com a matéria, entender a matéria, e antes você acha, é impossível. Não, não é impossível. Porque a gente começou do zero. A gente começou lendo a lei. Né? Para que você possa começar, o quanto antes você tiver contato com a lei, o quanto antes você começar a se habituar com os termos, melhor. Então a gente vai dando essas dicas de a lei seca. Eu tinha aluno na época do cursinho que eles não queriam ler a lei. Dizia, eu pego a apostila, eu vou ler a apostila, professor. E eu A dizia, IN. a IN tem, é clássico, no concurso do INSS tem uns caras querendo ler a IN. A IN, para quem não sabe, é a instrução normativa, ela vai balizar o servidor na atuação dele. Então, é uma coisa muito específica que às vezes nem vai te confundir no concurso. Então, a gente sempre diz, comece pela lei, porque tem questões, principalmente quando se trata de nível médio, que são a letra da lei. Aí a pessoa já quer passar para a teoria sem conhecer nem a lei. Então a gente entende que é como construir uma casa. A lei é o alicerce e daí você vai construindo a parte teórica. Só que aqui no concurso do nível médio,
você tem que tomar um certo cuidado para não construir um prédio quando você precisa de uma casa. Não é isso, Mauro? É bem por aí, gente. Agora sim, até para estudar a lei seca, que para quem não sabe lei seca, gente, ler a lei, tá certo? É você ler ali a letra da lei, tá bom? Não vamos confundir com aquela lei lá da embriaguez, que não pode beber ao volante, tá bom? Não é isso que é lei seca, não. Não. Tá bom? Mas para a gente poder entender a lei seca, a gente tem que passar um pouquinho pela teoria para poder entender e depois a gente tem que se acostumar. Ó, como eu disse, o Renan ele já fazia faculdade de Direito, mas eu tinha acabado de sair do nível médio. Ele já tinha uma bagagem em relação a disciplinas jurídicas. Eu não tinha, gente. Eu era das exatas. Vestibular era engenharia, tá certo? Era esse o meu lado. Eu não entendia nada de ciências sociais, não entendia nada de disciplinas jurídicas. E o que me salvou, acreditem, passei, como eu disse, o meu edital mais ou menos dezembro, né? Janeiro eu comecei a estudar. Gente, fevereiro que teve carnaval, eu passei o carnaval todinho com o decreto 3048 debaixo do braço. Todo mundo, meu pai me chamava de doido, mas esse menino vai ficar doido, ele tá no carnaval estudando. Meu filho, vá pra praça, cheio de minazinha ali, vai fazer alguma coisa assim pra sua vida. Esse negócio de ficar lendo, aí eu pegava assim, o que você tá lendo? Que diabo é essa ruma de letra aqui? Então foi mais ou menos aí. Eu acho que o meu diferencial foi ter lido a letra da lei, no caso, a lei seca. Então, só resumindo, gente, direito previdenciário, tá bom? Desde o começo. Eu acho que o Renan concorda com isso, né, Renan? E se você tiver tempo, todos os dias, tá certo? Direito previdenciário é uma matéria não complicada, mas ela é uma matéria muito cheia de prazos, muito cheia de detalhes, e esses prazos, esses detalhes é que fazem a diferença. Tá bom? Esses prazos, esses detalhes, é isso daí, e infelizmente você vai ter que saber. Porque você está no atendimento do INSS, uma pessoa chegar, você vai precisar saber quantos anos que ele tem de contribuição, até quantos anos o sistema vai te dar. Mas tu vai ter que olhar para ele e dizer assim, ó, senhor, tá faltando, e com esse tempo aqui dá para o senhor fazer isso, isso e isso. Então, se tu não tiver decorado os prazos, se tu não tiver decorado os tempos de contribuição, as carências, se aquele senhor se enquadra num determinado, se ele é contribuinte individual, ou se ele é empregado, ou se ele é contribuinte facultativo, tu pode arruinar a vida do cara, tá certo? Então, é uma disciplina que tem esse detalhe, é uma disciplina que tem muito detalhe, muita pegadinha, então comece agora, se quiser passar, comece agora. Renan, continuando nessa questão de direito previdenciário, no último concurso caiu LOAS, né, no caso benefício de prestação continuada, que é regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, caiu muito pesado. Então, assim, tu acha que vale a pena começar a estudar LOAS ou não? O LOAS é uma matéria que é melhor ser deixada por último, e se sim, por quê? No caso, falando dos benefícios assistenciais, vale a pena começar de agora ou vale a pena deixar mais para o final, e por quê? Olha, é o seguinte, apesar de quando você for estudar, você vai ver que o benefício, o BPC, né, ele é da assistência social, ele é administrado pelo INSS, tá? E, na prática, o volume que o servidor tem que lidar com requerimentos de BPC é enorme, não é, Mauro? Então, é uma coisa que está na prática do servidor, é indissociável dele, a não ser que isso aí, objeto do governo, de separar a assistência do INSS, mas isso é uma coisa que não compete a gente discutir, porque, enfim, a gente vai ficar só conjecturando. Eu acho que o estudo da LOAS tem que ser igual ao estudo que você vai despender para o previdenciário. Tem que estar lá afiado, porque é uma coisa que realmente faz parte da rotina do servidor. Teve muitas mudanças já da minha época para cá, toda hora sai uma mudança diferente, uma coisa diferente, e você tem que estar bem atualizado, porque concurso é aquilo. Se você não tiver atualizado,
você vai errar com certeza uma questão que o teu concorrente vai acertar. Então, eu Gente, acho que não deve deixar para depois. Você tem que começar agora e seguir em frente, como se gente, fosse parte do previdenciário mesmo. tem um ditado no mundo concurseiro que fala que o que os olhos não veem, a banca coloca na prova. Então, assim, só para vocês terem ideia, de cada 10 benefícios lá no INSS, 15, 20 deve ser de benefício assistencial. Então, assim, é muito importante. A gente sabe que tem propostas aí que o benefício assistencial saia da aba do INSS, mas eu acho que não é a hora para pensar nisso, tá bom? Não é a hora para pensar nisso, porque vai ser uma negociação um pouco mais longa. Eu acho que o concurso vai sair antes e vocês vão ter que estar afiados aí com a matéria, tá bom? Então, Só responder, Mauro, só responder a Jaiane, pode ser? pode sim. A Jaiane perguntou assim, o que vocês acham sobre a reforma da Previdência, impacto em relação ao concurso? Bem, a reforma da Previdência, encabeçada agora pelo Paulo Guedes, ela pode vir seguindo o projeto que já estava tramitando, né? Que ficou barrado por conta do estado de intervenção no Rio de Janeiro, que não pode ter emenda constitucional, e pode ser incrementado. Na proposta do Bolsonaro, tinha a transição para um sistema de capitalização, até tem um vídeo meu falando sobre isso, mas assim, para você que está focado no concurso, eu acho que não compensa você ficar analisando o projeto de lei da reforma, porque ainda vai passar por um Congresso, é um quórum qualificado, 3/5 em 2 turnos. Daqui para lá vai ter que haver uma negociação intensa sobre realmente se vai passar. O próprio presidente agora, o Bolsonaro, numa entrevista que eu vi alguns dias atrás, ele disse que a reforma já não iria vir com tanta força, que iria privilegiar primeiro o serviço público. Enfim, é uma coisa que a todo tempo muda, a depender dos apoios que ele consegue ou não. Você, enquanto concurseiro, você tem que trabalhar com a realidade atual. Porque se você for pensar na reforma, na mudança, no que vai acontecer, o máximo que vai te acontecer é atrapalhar isso aí na prova, você confundir conceitos, tá? Isso Agora, aqui, gente, concurso, é um treino. Você tem que treinar com as armas que você tem, tá? Fala agora, um. gente, só um detalhe. Se não tiver reforma, vai ter concurso, porque tem muita aposentadoria. Se tiver reforma, vai ter concurso, porque vai ter muita aposentadoria e muita gente correndo para o INSS para ser atendido. Então, qualquer lado, o que acontecer vai ser bom para quem está esperando o concurso do INSS. Obrigado, ótimo posicionamento. Gente, eu acho que essas dúvidas em relação a essa parte mais introdutória, eu acho que já deu para sanar, né? Vamos começar a entrar aqui nas dúvidas da galera relacionada ao estudo mesmo, ao estudo prático, a questão de sentar e estudar. Beleza? Então, assim, Renan, uma das perguntas que foram feitas aqui é começo do estudo. Essa questão de tempo para aprovação, horas de estudo por dia, horas por semana, quantas horas que leva a aprovação, o que você tem a falar sobre isso? Vamos lá. Sou totalmente contrário a horas, a dias, a quantidade. Porque quantidade não é qualidade. Não adianta nada. Isso aí, quando você está fazendo cursinho presencial, eu via muito com meus alunos, o cara batia lá no peito. Eu estudava 8 horas por dia. Eu terminei, foi com a namorada, que me atrapalhava demais. Eu ficava só estudando, não sei o quê, e no final nem passou. Do mesmo modo, tinha pessoa que disse, eu trabalho, eu só tenho 2 horas para estudar, às vezes eu estudo dentro do ônibus. Quando eu estou aqui, eu presto muita atenção na aula. Passou. E não, o que é que vai diferir as coisas? Qualidade. Sobretudo, qualidade. Se você tem um horário, se você estuda todas as matérias de uma maneira bem regular, porque, não pense que é o INSS, eu vou estudar só previdenciário. Não,
Às vezes se você vai, estuda e não estuda informática, aí não faz nenhuma questão, não faz o perfil. Saiu. Então, o concurso, acima de tudo, é regularidade. Beleza? Então, galera, só complementando.